Welcome back to the show, everyone. As you can see, I'm joined by Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, eu estou aqui com o Dr. Gerald Horne, que vai me ajudar a comentar as últimas notícias. Durante a noite, o Irã emitiu um alerta. Enquanto cerca de 20 milhões de iranianos se reúnem em todo o país para celebrar o funeral do Ayatollah Ali Khamenei, qualquer ataque dos Estados Unidos ou de Israel nesse período de 6 dias será respondido com dureza. Isso acontece depois que o Washington Post e o New York Times receberam informações vazadas por autoridades americanas anônimas, dizendo que Israel vinha planejando assassinar seus principais diplomatas desde abril. Agora, há muita inquietação na grande mídia hoje, enquanto acontece esse funeral, sobre se essa guerra foi bem-sucedida ou não. Segundo a própria mídia tradicional, a nova liderança do Irã tem se mostrado astuta, implacável e ainda mais linha dura. Dr. Horne, o senhor sabe, não seria algo fora do comum se os Estados Unidos e Israel realizassem um ataque desse tipo num momento tão sensível para o Irã? Mas eu queria que o senhor nos ajudasse a entender esse momento dentro do contexto histórico. Hoje é 4 de julho. Qual é a sua avaliação da situação? Como foi que chegamos até aqui? Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. Em segundo lugar, mesmo um estudante um pouco mais atento da história dos Estados Unidos perceberia paralelos entre os ataques americanos ao Irã e a devastação e brutalidade cometidas contra as nações indígenas. Ou seja, não era incomum que os Estados Unidos atacassem líderes indígenas no meio de negociações. Algo não muito diferente do que aconteceu com o governo iraniano em junho de 2025 e em 28 de fevereiro de 2026. E eu não tenho certeza se aceito essa ideia de que o último ataque proposto contra os negociadores iranianos não teve influência americana. Mesmo porque a gente sabe que uma das marcas desse conflito atual é a divisão entre as elites governantes em Washington e aquelas em Israel. Essa divisão, de certa forma, foi confirmada pela ideia apresentada pelo ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, de que ele está pensando em criar um terceiro partido, já que está tão insatisfeito e descontente com o Partido Republicano, que, segundo ele, coloca os interesses de uma nação estrangeira, ou seja, Israel, acima dos interesses dos Estados Unidos da América. Também é um sinal dessa divisão a declaração recente do embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, mais um apresentador da Fox News, embora seja mais conhecido por ter sido governador do Arkansas. A filha dele, aliás, é a atual governadora. Ele disse que muitas vezes de manhã entra no Truth Social para ver se não foi demitido. Isso porque, como um dos principais e mais conhecidos chamados sionistas cristãos, visto como pouco simpático a esse memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos, que não só os apoiadores de Israel, mas também muitos analistas independentes consideram uma espécie de rendição de Washington. Huckabee tem bons motivos para achar que agora é visto como um adversário dentro das próprias fileiras. Também é importante observar que, olhando para 2028, partindo do princípio de que o Sr. Trump decida deixar o cargo conforme a Constituição, a disputa pela indicação republicana à presidência entre J.D. Vance e Marco Rubio vai, pelo menos à primeira vista, parecer uma competição entre o Sr. Vance, que se apresenta, pelo menos em relação a esse conflito atual, como um tipo de não-intervencionista, e o Sr. Rubio, que é um falcão tradicional em política externa. Acredita-se que, em relação às revelações do livro sobre mudança de regime, escrito pelos repórteres do New York Times, Maggie Haberman e Jonathan Swan, o chamado Mundo Vance, para usar esse eufemismo, possa ter sido a fonte de algumas das informações sobre o que aconteceu na sala de situação nos dias que antecederam 28 de fevereiro, quando o Sr. Netanyahu disse ao Sr. Trump que derrubar o regime seria algo fácil. E ainda não está claro se essa postura do Sr. Rubio pode continuar relevante, considerando a guinada de Trump na política externa dos Estados Unidos.
with regard to U.S. foreign policy. Dr. Horn, I wanted to play now, Dr. Horn, eu queria colocar agora. Sabe, eu acredito que o Irã tem todo motivo, como o senhor disse, para estar preocupado com o comportamento dos Estados Unidos nessa história também. Porque, como o senhor mencionou, aquele relatório sobre o suposto plano de assassinato israelense parecia colocar os Estados Unidos como quem estaria alertando o Irã sobre isso. O Irã não confirmou essa informação. Mas mesmo na grande mídia, eu vou tocar uns 30 segundos de uma reportagem da CBS que, na minha opinião, mostra bem o motivo de eu ter querido conversar com o senhor hoje, especialmente por causa do 4 de julho. Porque nesse dia, há muita mentira circulando. E aqui a gente vê a mídia dos Estados Unidos quase agindo como um canal de inteligência, discutindo abertamente se um ataque deveria acontecer justamente nesse dia tão sensível, dentro do Irã agora. Então eu vou colocar o trecho aqui. Pronto, vamos lá. Como os Estados Unidos estão aproveitando isso como uma oportunidade de inteligência? Olha, Errol, o simples fato de esse funeral estar acontecendo, e mais ainda, de figuras importantes como o general Vahidi, que é o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, ex-ministro da Defesa e atual ministro do Interior, estarem aparecendo publicamente, saindo do esconderijo para participar do funeral, isso me mostra claramente que eles receberam algum tipo de garantia dos Estados Unidos. Uma garantia de que os Estados Unidos não vão aproveitar essa oportunidade para assassinar todos eles enquanto estão à vista, fora do esconderijo. Então, sem dúvida, o regime iraniano se sente confiante de que tem basicamente passagem e abrigo seguros nos próximos dias. Dr. Horn, a gente está no meio de um chamado cessar-fogo. E aí aparece esse analista dizendo que o Irã provavelmente recebeu garantias de que seus líderes não seriam assassinados em território iraniano, já que eles voltaram a aparecer. Quer dizer, o que o senhor pensa sobre isso? E o que isso mostra sobre a política externa dos Estados Unidos e suas origens? Olha, em relação ao ponto mencionado por aquele comentarista na mídia, eu também destacaria que nesses funerais que estão acontecendo em Teherã, há delegações de alto nível do Paquistão, da Rússia e da China. E isso pode funcionar como um fator de dissuasão para os Estados Unidos, no sentido de planejar um ataque ao cortejo fúnebre, porque diplomatas importantes também poderiam ser feridos ou até mortos. E isso abriria espaço para uma retaliação contra Jared Kushner, Steve Witkoff, talvez até Marco Rubio. Então eu não acho que os Estados Unidos queiram seguir por esse caminho. Mas, mais uma vez, para quem acompanha a história americana, esse desdobramento não é nem um pouco chocante, nem surpreendente. Nossos amigos do norte da Califórnia talvez se lembrem da Guerra Modoc, M-O-D-O-C, do século XIX, mais ou menos na metade daquele século. Foi quando líderes indígenas foram convidados para negociações e, bem no meio dessas negociações, acabaram sendo mortos. Agora, eu imagino que um patriota dos Estados Unidos diria que isso não era algo incomum. Basta lembrar de Toussaint Louverture, o símbolo da Revolução Haitiana, que aconteceu entre 1791 e 1804. Quando a independência foi declarada, em 1º de janeiro de 1804, ele não estava lá para comemorar. Meses antes, na Ilha do Caribe, ele tinha sido convidado para negociar com os franceses, que acabaram sequestrando ele e mandando para uma prisão na Europa Ocidental. Então, acho que o máximo que um patriota americano poderia dizer é que isso sempre fez parte da estrutura do colonialismo, e sem dúvida da estrutura do colonialismo de povoamento. Bom, num discurso de 4 de julho, o Donald Trump, acho que talvez seja esse o tipo de garantia que eles estão procurando, basicamente disse que não haveria bombardeios nem negociações durante esse período. Aqui está o que ele disse.
Acaba de vez com o Irã. Eles estão loucos para fazer um acordo. Querem resolver isso desesperadamente. Uma semana de folga por causa de um funeral, só porque somos bonzinhos. Acaba com isso. Because we're nice, Dr. Horn. Porque a gente é bonzinho, Dr. Horn. Os Estados Unidos deram ao Irã, supostamente, embora seja difícil acreditar nas palavras que saem da boca do Donald Trump, ou de qualquer um da classe política americana, para falar a verdade. Mas, de qualquer forma, talvez valha comentar isso. Todo aquele discurso foi apresentado como o discurso do excepcionalismo americano, com os assessores dele e quem o apoia, tentando melhorar sua imagem, que está bem abalada por causa dessa guerra em especial, entre outras coisas. Talvez o senhor possa reagir a isso, ao discurso do excepcionalismo americano e à ideia de que os Estados Unidos são bonzinhos por dar ao Irã, supostamente, uma semana de folga dos bombardeios ou das negociações. Bom, tenho certeza de que o seu público já conhece, pelo menos em linhas gerais, a história que saiu recentemente na publicação The Hill, de Washington, mas que também foi noticiada em outros lugares. Em termos diretos, e talvez até de forma um pouco suave, a questão é que os Estados Unidos estão ficando sem munição. Ou seja, no que diz respeito a armar o regime na Ucrânia, a armar Israel ou a bombardear o Irã, os Estados Unidos estão vendo seus estoques diminuírem, tanto de mísseis balísticos quanto de sistemas de defesa antimísseis, e por aí vai. Tenho certeza de que o público entende que é difícil produzir esse tipo de armamento ofensivo em grande escala. Simplificando, como esse tipo de arma é praticamente feito à mão, pode levar de 2 a 4 anos para os Estados Unidos recomporem seus estoques. Então, o Sr. Trump está transformando essa realidade em uma espécie de virtude, ou de sinalização de virtude. Ou seja, como eles estão ficando sem armamentos e sem munição, ele diz que estão sendo bonzinhos por não bombardearem o Irã. Mas, na verdade, o que estão tentando fazer é economizar seus estoques. Porque todos nós sabemos que, no fim das contas, o grande desafio é a República Popular da China e a disputa por Taiwan, a ilha rebelde na costa sul da China. E, neste momento, os Estados Unidos estão longe de ter condições de enfrentar a China por causa de Taiwan. Apesar de um orçamento do Pentágono que passa de $1 trilhão, os Estados Unidos estão vivendo o que alguns historiadores chamam de sobrecarga imperial. Ou seja, chega um ponto em que um império, ao tentar defender seus territórios distantes e os que gostaria de ter, acaba vendo seu orçamento estourar. E, sem dúvida, é exatamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos da América neste 4 de julho de 2026. Pois é, Dr. Hall. Levando tudo isso em conta, sabe, no dia 4 de julho, a gente sempre ouve falar sobre liberdade. O Donald Trump fala sobre como os Estados Unidos são um país livre. Mas agora tem um novo pânico vermelho, né? Falam que ou você é comunista ou é patriota. Mesmo assim, Dr. Hall, a gente vive uma enorme crise de confiança nos Estados Unidos, especialmente no governo atual e nessa guerra. Muita gente não acredita que exista qualquer esperança de resolver isso. Como é que a gente chegou a essa situação? O senhor poderia falar um pouco sobre o longo arco da história? Houve um tempo em que os Estados Unidos se viam como uma potência hegemônica, um país capaz de ditar as regras. Agora parece que nem a própria população americana acredita que o país consiga fazer isso nessa guerra, e talvez em nenhuma outra. Se chegar a um ponto tão grave quanto o do Irã, o que o senhor pensa sobre isso? Bom, retomando um comentário que você fez há pouco, em certos círculos da esquerda negra, é comum chamar o 4 de julho de a farsa de julho. Ou seja, essa ideia de que a criação da chamada República, lá no século XVIII, foi um grande avanço para a humanidade, é difícil de conciliar com o fato de que em 1776 havia milhares de africanos escravizados. E em 1861, às vésperas da Guerra Civil Americana, já eram milhões.
Esses milhões de africanos escravizados representavam de forma concreta o investimento de investidores nos Estados Unidos da América. Investor class in the United States of America. And I find it rather curious that Eu acho bem curioso que o governo dos Estados Unidos esteja espalhando essa ideia de que você só pode ser patriota ou comunista. Pelo que entendo, eles estão se referindo às vitórias impressionantes recentes de candidatos apoiados pelos socialistas democráticos da América, em Nova York e no Colorado. Acho que eles precisariam dar uma olhada nos livros de história, porque se fizessem isso, perceberiam que no século XX existia um tipo de conflito ideológico entre social-democratas e comunistas. Between social democrats and communists. And I think what the United States needs to recognize. E eu acho que o que os Estados Unidos precisam entender é que, em vez de insistir nessa tentativa inútil de reviver a Guerra Fria, agora com os social-democratas na mira, o governo americano estaria muito melhor se parasse com essas denúncias. Por exemplo, contra o candidato a prefeito de Washington, apoiado pela DSA, o futuro prefeito George, ou contra os candidatos de Zohran Mamdani ao Congresso em Nova York. Em vez disso, eles deveriam tentar competir com a DSA oferecendo congelamento de aluguéis, subsídios para creche e tudo mais. Mas eu reconheço ao dizer isso que talvez isso seja pedir demais. But I recognize as I say that is likely asking too much. Well, yeah, I mean, Bom, sim. Quer dizer, os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, prometeram derrotar o Irã, prometeram que seria uma guerra rápida, prometeram que tudo voltaria ao normal em relação à dor econômica que o povo americano tem enfrentado. Mas os números mais recentes da inflação não são animadores. E até o próprio Donald Trump teve que se irritar com os grandes magnatas do petróleo por não reduzirem o preço da gasolina o suficiente, mesmo com a queda acentuada do preço do petróleo. Então, Dr. Horne, talvez o senhor possa... Bom, o senhor mencionou as origens dos Estados Unidos. O senhor tem um dos melhores livros sobre isso. A Contra-Revolução de 1776, a resistência escrava e as origens dos Estados Unidos da América. Pois é, talvez o senhor possa nos ajudar a entender como o governo atual, e talvez todos os governos, de certa forma, refletem essa longa história sobre as bases em que os Estados Unidos foram fundados. Well, to return to 1776. Bom, para voltar a 1776, é preciso olhar para isso, entre outras formas, pelo prisma da classe social. O setor não remunerado da classe trabalhadora, falando da população escravizada, lutou em grande escala contra George Washington e seus companheiros escravizadores. Você deve lembrar que Benedict Arnold, cujo nome até hoje é usado como símbolo de traição, já que ele estava nas forças de Washington e depois desertou para os britânicos. Pois bem, depois que ele passou para o lado britânico, ele passou a depender bastante de homens negros em suas fileiras. Black men in his ranks. And we also know that E a gente também sabe que o estopim da revolta acontece em 1775, quando o último governador colonial da Virgínia, Lord Dunmore, forma o regimento etíope. Ele decide recrutar africanos que haviam sido escravizados, com a promessa de que ganhariam liberdade se lutassem contra os rebeldes. E foi isso, tanto quanto qualquer outra coisa, que levou muitos colonos, muitos que depois se tornariam cidadãos dos Estados Unidos, a romper de vez com a lei, porque, em teoria, eram súditos britânicos e se voltaram contra a coroa. Há historiadores que traçam um paralelo entre Lord Dunmore, em 1775, e Abraham Lincoln, em 1º de janeiro de 1863. Você deve lembrar que o governo Lincoln não estava indo muito bem na luta contra os chamados Estados Confederados da América durante a Guerra Civil, que haviam jurado manter a escravidão dos africanos para sempre. E isso levou à Proclamação de Emancipação, que, entre outras coisas, permitiu que 200 mil homens negros se alistassem nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso ajudou a mudar o rumo da guerra contra os chamados Estados Confederados da América. E hoje a gente enfrenta um dilema parecido.
Porque mesmo reconhecendo que, entre os europeus nas 13 colônias em 1776, talvez de 15 a 20% não apoiassem a revolta contra o domínio britânico, se a gente olhar para os outros 80 a 85%, é impressionante como houve uma unidade entre as classes sociais para expulsar os britânicos. Alguns europeus mais pobres tinham bons motivos para acreditar que, se ficassem do lado vencedor, poderiam conquistar terras dos povos nativos. E foi exatamente isso que aconteceu. E em 2026, eu acho que não dá para entender a força e a resistência da coalizão de Trump sem compreender esse tipo de colaboração entre classes. The Trump coalition without understanding that kind of class collaboration. You cannot begin to understand how Mr. Você não consegue começar a entender como o Sr. Trump recebeu 77 milhões de votos em novembro de 2024, sem compreender a realidade de que, naquele momento específico, ele tinha um apoio substancial que atravessava as linhas de classe entre os descendentes de colonos. E o que é talvez ainda mais notável é que muitos dos nossos amigos, com razão e de forma totalmente justificável, olham para a Palestina histórica pela lente do colonialismo de colonos. E é certo que devem fazer isso, especialmente por causa do que está acontecendo na Cisjordânia. Mas, de alguma forma, esse termo, colonialismo de colonos, que, aliás, pressupõe colaboração de classes, não é aplicado à América do Norte. E me surpreende que os patriotas israelenses, pelo menos até agora, não tenham acusado nossos amigos da esquerda de antissemitismo, já que eles usam esse termo, colonialismo de colonos, para a Palestina histórica, mas não necessariamente para a América do Norte. Historic Palestine, but not necessarily for North America. Yeah, I mean, it's a really good point. Olha, é um ponto muito bom. E também nesse sentido, eu queria saber o que você pensa sobre isso. Na minha visão, o Império dos Estados Unidos é uma continuação daquele projeto inicial que deu origem ao país lá em 1776. E agora a gente está numa situação em que o Império Americano não parece tão forte e tão resiliente quanto já foi, ou talvez nunca tenha sido, de fato. Mas eu queria ouvir sua opinião, porque agora a grande mídia está dizendo que o Irã está mais resiliente do que nunca. We have now the mainstream media saying Iran is more resilient than ever. We have the United States trying to choke. Os Estados Unidos estão tentando sufocar e estrangular Cuba. A gente vê várias situações em que os Estados Unidos tentam escalar conflitos e provocar guerras. A Rússia também está envolvida. Mas em muitos desses casos, o que acontece é ou uma guerra longa, muito longa, ou uma guerra que não dá certo. O que está acontecendo? Muitos dos grandes defensores, especialmente da hegemonia americana, acreditam que essas origens deram aos Estados Unidos a força para se tornarem esse império global e para continuarem sendo esse império global para sempre. Então, por que agora essa base está tão instável? E o que a história nos ensina sobre o motivo dessa instabilidade? Eu acho que os fundadores do Império Norte-Americano ganharam uma falsa sensação de confiança quando conseguiram recrutar à força milhões de africanos para virem trabalhar de graça nas suas costas. E depois combinaram isso com a desestabilização, se não a destruição, de muitas sociedades indígenas do Atlântico até o Pacífico. Lembre que um dos gatilhos da revolta contra o domínio britânico, em 1776, foi a chamada Linha de Proclamação Real de 1762-63. Nela, Londres demonstrou reservas e descontentamento em continuar gastando sangue e recursos lutando contra os povos indígenas, só para que proprietários de terra e especuladores imobiliários, como George Washington, pudessem lucrar e se beneficiar. Em um dos meus livros mais recentes, falando sobre a capital da escravidão, Washington, D.C., entre 1800 e 1865, eu cito o testamento de George Washington. Quando ele morreu, era um dos maiores proprietários de terras do planeta, e a maior parte dessas terras tinha sido basicamente tomada, roubada dos povos indígenas. Eu acredito que essa tentativa bem-sucedida de construir uma nação, de criar uma chamada república, de erguer um império sobre as costas dos povos indígenas e africanos,
deu aos governantes dos Estados Unidos uma falsa sensação de confiança. Eles acreditaram, e ainda acreditam, que poderiam estender esse modelo para o mundo todo. E, de fato, nos primeiros estágios havia bons motivos para pensar que esse modelo poderia ser exportado. Você talvez se lembre do que aconteceu no Havaí em 1893, com o chamado golpe republicano que derrubou a monarquia havaiana. E depois, como era de costume, esses euro-americanos basicamente criaram um estado de apartheid, em que as pessoas de ascendência japonesa e chinesa eram tratadas como cidadãs de segunda classe, sem falar dos próprios havaianos indígenas, algo que continuou até a entrada do Havaí na União como o 50º e supostamente último estado, em 1959. Então, diante dessas chamadas vitórias, dá para entender por que, em 2026, Washington sente que para enfrentar uma China em ascensão, pode se fortalecer incorporando a Venezuela ao Império Norte-Americano, resultado do sequestro, em 3 de janeiro de 2026, do presidente Maduro e da esposa dele, Cília Flores, culminando no ataque ao Irã em 28 de fevereiro. A tentativa de, como diria o Sr. Trump, transformar o Canadá no 51º estado, ou pelo menos apoiar uma manobra na província canadense de Alberta, rica em petróleo, para patrocinar um referendo de secessão que poderia levar Alberta a se tornar parte da União Americana. E até mesmo a tentativa de incorporar a Groenlândia, aquela grande ilha, à União também. Mas eu acho que, no fim das contas, a gente precisa levar a sério os analistas que sugerem que o que está acontecendo agora, especialmente depois da derrota profunda no Irã, e apesar de, mais uma vez, gastar mais de $1 trilhão com o Pentágono e o orçamento militar, é que os Estados Unidos podem estar se tornando uma potência apenas hemisférica. Por isso, o ataque iminente, ao que tudo indica, contra Cuba, o apoio a candidatos de direita que venceram na Colômbia e no Peru, a tentativa de desestabilizar os vizinhos do Sul, falando do México, e a interferência contínua nos assuntos internos do outro hemisfério, a China, e falando do Brasil, à luz das eleições que acontecem em alguns meses, nas quais o Sr. Trump gostaria de ver a direita vencer, como aconteceu na Colômbia, ao que parece. Então, apesar de todo o barulho e da retórica, não devemos descartar de imediato essa ideia de que o Império Americano está sendo reduzido, em certa medida, e eu repito, em certa medida, a um hegemon hemisférico. E que a gente trabalhe e tenha esperança de que isso possa ser um grande passo à frente no processo de desmontar esse império de uma vez por todas. Maybe you could talk about, because there's a huge, we had, of course, the Trump administration seemed to signal this, at least rhetorically, in the national security strategy back earlier in his administration. But then, of course, we had the war against Iran, and we've also had the continuation of support, for example, for Ukraine and the continued saber-rattling with China, even as... Talvez você possa comentar sobre essa nova Guerra Fria que muita gente está enxergando. Muitas pessoas acreditam que essa guerra no Irã, na verdade, tinha a ver com a China. Agora, parece que o Irã está realmente avançando nessa direção. E por um motivo bem claro. O controle que ele tem sobre o Estreito de Hormuz estaria incluindo concessões e tratamento especial para um país como a China, que já compra cerca de 90% do seu petróleo há bastante tempo. Quais são as suas impressões sobre essa nova Guerra Fria? E por que os Estados Unidos, ao que tudo indica, estão se limitando a uma posição mais hemisférica, mas ainda assim não conseguem lidar com o dilema que envolve Rússia, China e agora o Irã? Well, we should not rule out
Olha, a gente não deve descartar a análise que alguns fazem de que, sem querer, os Estados Unidos e Israel, por causa dessa guerra mal planejada e ilegal no Irã, acabaram ajudando a criar um novo centro de poder global. E não só por causa do controle do Estreito de Hormuz e do que isso significa em relação aos vizinhos no Golfo Pérsico. Não é absurdo sugerir que se a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait, o Bahrein, para não falar de Omã, não tomarem cuidado, podem acabar se tornando protetorados da República Islâmica. E isso não era o que se pretendia em 28 de fevereiro, mas pode muito bem ser o resultado final. E o que isso vai significar em termos de o Irã ter um controle quase total sobre o fornecimento mundial de energia, sem falar no domínio sobre o fornecimento global de fertilizantes, que também depende de elementos vindos do Golfo Pérsico. Isso mostra que, mesmo nessa era em que as mudanças climáticas geram tantas críticas aos combustíveis fósseis, ainda assim estamos vendo o surgimento de uma grande potência. Uma potência que pode se alinhar, direta ou indiretamente, à Organização de Cooperação de Xangai. Como o próprio nome indica, a China tem um papel central nessa aliança, que muitos descrevem como um contraponto à OTAN. A Rússia também tem um papel importante, e o Irã pode ter um papel relevante dentro do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E eu acho que se alguém quiser entender para onde o mundo está indo e até onde ele já chegou, esse é um bom ponto de referência. Talvez você nem precise olhar além do chamado Dia da Libertação, em abril de 2025, quando o Sr. Trump impôs aquelas tarifas altíssimas, de 145% ou mais, contra a República Popular da China. Depois disso, ele foi recuando aos poucos, até chegar à cúpula entre o próprio Trump e o presidente Xi Jinping, na Coreia do Sul, no fim de 2025. Nessa reunião, o presidente Xi basicamente sugeriu que os minerais de terras raras não cruzariam mais o Pacífico para ajudar a movimentar a máquina industrial dos Estados Unidos, especialmente a indústria automobilística, e o Sr. Trump acabou sendo obrigado a recuar. Dá até para traçar uma linha direta entre essa cúpula na Coreia do Sul e o dia 3 de janeiro, quando Trump lança aquele ataque pirata contra a Venezuela. Porque, de certo modo, mais uma vez, no tentou de reforçar e sustentar o imperialismo irlandês diante do cada vez mais forte da China. E esse desafio não vai desaparecer tão cedo. Todos nós sabemos dos enormes avanços que a China fez em inteligência artificial e em computação quântica. Quando se trata de energia verde, todo mundo conhece o domínio chinês na produção de painéis solares. A gente observou com atenção o fato de que a Volkswagen, a montadora alemã, que há alguns anos achava ter encontrado um verdadeiro tesouro na China, fabricando lá, vendendo carros lá e exportando de lá, agora está passando por um processo de redução. Enquanto isso, seus concorrentes, inclusive os concorrentes da indústria automobilística dos Estados Unidos, como a BYD e a Geely, por exemplo, continuam avançando com passos firmes e significativos. Mais uma vez, o império dos Estados Unidos está em apuros. Mas o problema que enfrentamos aqui, dentro do próprio país, é que à medida que o império norte-americano se enfraquece no exterior, isso não só aumenta a possibilidade, como já foi dito, de uma tentativa de apertar o controle sobre o hemisfério, como também aumenta a chance de um endurecimento interno e de extrair superlucros, ou melhor dizendo, ainda mais superlucros, da classe trabalhadora americana, que já está sob enorme pressão. E considerando o baixo nível de organização sindical e especialmente a baixa densidade sindical, ou seja, uma parte significativa dos trabalhadores sindicalizados está no setor público, como na Federação Americana de Funcionários Estaduais, de Condados e Municipais, ou no CIU, o Sindicato Internacional dos Empregados de Serviços, e não tanto no setor privado, isso torna a situação ainda mais grave. Portanto, o que estamos enfrentando neste país é uma situação muito séria,
resultado direto do declínio do Império dos Estados Unidos. In this country as a result of the declining US empire. And another part of this, E outra parte disso, Dr. Horne, nessa situação tão grave, é o fato de que agora, por exemplo, com a guerra, como os Estados Unidos, como o senhor chamou, essa derrota que eles sofreram contra o Irã, agora que estão nessa fase de memorando de entendimento, acho que a gente pode chamar de negociações, embora não tenha havido muita conversa direta entre os Estados Unidos e o Irã. Mesmo assim, muitos democratas agora, e talvez o senhor possa comentar sobre isso, e como isso se relaciona com esse impasse ou essa situação política tão peculiar nos Estados Unidos. Porque até o momento em que a guerra entrou nessa fase de memorando, com o cessar-fogo em abril, o lado do Partido Democrata, inclusive a ala da grande mídia ligada ao partido, costumava criticar o Trump e até citar muitos dos pontos que a gente aborda aqui no programa e que o senhor destacou hoje. we cover on this show and what you've outlined here today. But now that it's gotten to this MOU stage, Mas agora que isso chegou à fase do memorando de entendimento, estão dizendo que o Donald Trump está sendo brando com o Irã, que está cedendo ao Irã. Basicamente, que o acordo que está sendo negociado em nome da paz é um que não enfraquece o Irã. E até ex-integrantes do governo Biden disseram que, se tivessem vencido em 2024, talvez estivessem planejando uma guerra contra o Irã. Então, como você enxerga a influência desse tipo de pesadelo de duopólio na crise que os Estados Unidos estão enfrentando, no momento em que o império está em declínio? Porque sim, você tem toda a razão. Existe uma classe trabalhadora cada vez mais pressionada, que também tem pouquíssimas opções políticas para canalizar parte dessa oposição à guerra que as pesquisas já mostraram. channel some of that opposition to this war that we've seen pulled. Well, crisis is obviously the operative term. Bom, crise é claramente a palavra-chave aqui. That's the term. Outra palavra importante é dilema, e é esse termo que eu usaria para os líderes do Partido Democrata. Eles estão diante de um dilema, porque, por um lado, a gente lembra que não faz tanto tempo assim que eles criticavam duramente os verdes por lançarem um candidato à presidência no ano 2000. A acusação deles era de que Ralph Nader teria entregue a Casa Branca para o George W. Bush. Pois bem, agora os verdes e outras forças de esquerda, como a DSA, estão atuando dentro do próprio Partido Democrata. E os líderes democratas também não gostam disso. And the Democratic elites don't like that either. So, objectively, they're asking. Então, objetivamente o que eles estão dizendo é que qualquer pessoa à esquerda da elite do Partido Democrata deve desaparecer ou se ajoelhar diante dessa elite, independentemente de concordar ou não com ela em questões de conteúdo. Por exemplo, aceitar dinheiro do AIPAC, o lobby sionista israelense, que acabou sendo um tema vencedor para o DSA nas primárias mencionadas em Nova York e também naquelas no Colorado. Isso cria um verdadeiro dilema. E eu notei com interesse os comentários do David Brooks, ex-colunista do New York Times e agora no The Atlantic, durante o programa PBS NewsHour, quando ele lançou um desafio direto aos pés da elite. When he tossed down the gauntlet at the feet of the elites, he says that the Democratic Party earned its spur. Ele diz que o Partido Democrata conquistou seu prestígio voltando lá para os anos 40, em Minnesota, quando Hubert Horatio Humphrey, que depois se tornou vice-presidente dos Estados Unidos no governo do Lyndon Johnson, liderou um movimento para expulsar do então Partido Democrata Camponês Trabalhista, que até hoje tem esse nome no estado do Minnesota, as forças que estavam à esquerda do liberalismo, por exemplo. Ele também elogiou George Meany, o ex-líder do movimento sindical nos Estados Unidos, por ter afastado e expulso sindicatos comunistas, ou supostamente comunistas, como o do australiano Harry Bridges, que liderou a greve geral de 1934 em São Francisco e depois organizou o Sindicato Internacional dos Estivadores e Armazéns, que tem força não só de Seattle até San Diego, mas também no Havaí. Seattle to San Diego, but also in Hawaii as well. They were ousted from the House of Labor, although the union still. Eles foram expulsos da Casa do Trabalho, embora o sindicato ainda exista. E o David Brooks estava sugerindo que a nova missão seria expulsar e eliminar a DSA do Partido Democrata.
mas isso seria suicídio político, por causa da força da colaboração de classes dentro dessa chamada república. Se os democratas expulsarem os socialistas e todos que estão à esquerda dos liberais vão acabar ficando em segundo lugar, e por um bom tempo. Esse é o dilema das elites do Partido Democrata. Por um lado, estão sendo pressionadas a afastar as forças apoiadas pela DSA, mas se realmente fizerem isso, vão acabar ficando atrás dos republicanos. Come in a poor second to the Republicans. I think that David Brooks and those like him would be better served. Eu acho que o David Brooks e outros como ele seriam melhor atendidos se aconselhassem as lideranças do Partido Democrata a prestarem atenção na plataforma de políticas da DSA, especialmente em temas como creche subsidiada, congelamento de aluguéis, oposição ao genocídio em Gaza, por exemplo, e talvez também a adotarem a metodologia da DSA. Por exemplo, não é segredo que o que impulsiona e dá força à DSA é o trabalho de base, o corpo a corpo, batendo de porta em porta. Isso é bem diferente de mandar aqueles panfletos pelo correio, que aparecem por toda parte pouco antes do dia da eleição, ou de pagar consultores caríssimos para colocar anúncios na TV e na internet. Esse tipo de estratégia já está chegando ao limite. E mais uma vez, eu acho que, se as elites do Partido Democrata quiserem continuar no jogo, fariam bem em imitar a DSA. They would be well advised to imitate the DSA. I wanted to. Eu queria saber, nesses últimos 10, 15 minutos que a gente tem, a sua opinião sobre Israel, em especial. Porque Israel é, claro, uma das principais partes envolvidas na guerra com o Irã. Tem sido o rosto desse medo de novos ataques ao Irã, até mesmo durante esse grande funeral. E também tem assumido constantemente esse papel de estar, inclusive recentemente, quase num embate com o governo Trump. Tanto em conversas privadas, quanto por meio de vazamentos e conflitos. O próprio Netanyahu costuma dizer que Israel vai atacar e fazer o que quiser na região, não importa o que os Estados Unidos digam. Mas eu queria saber o que você pensa sobre o papel real de Israel nessa história. Até o Gustavo Petro, lá na Colômbia, quando perdeu a eleição recentemente, comentou sobre isso. Gustavo Petro in Colombia, when he lost the election recently, in recent weeks, he said that Israel. Nas últimas semanas, ele disse que Israel estava interferindo nas eleições deles. E claro, há todo tipo de preocupação nos Estados Unidos sobre a influência de Israel no processo político americano, principalmente por causa da forte ligação entre os operadores políticos dos Estados Unidos e a classe política dentro de Washington, em todas as áreas e instituições, inteligência, Pentágono e por aí vai, e as instituições israelenses. Então, qual é a sua opinião sobre o papel real de Israel? E talvez, se puder, fale um pouco sobre precedentes históricos que expliquem por que Israel tem desempenhado um papel tão importante para o Império Americano até agora, mesmo que, especialmente nos últimos anos, Israel tenha se tornado quase uma mancha na chamada imagem excepcional dos Estados Unidos. Bom, toda a elite do Partido Democrata e também Israel está em crise e enfrenta um dilema. Ou seja, se a gente olha para Israel, como muitos de nós já fizemos, pelo prisma do colonialismo de povoamento, dá para perceber que nesses regimes coloniais, a expropriação dos povos indígenas é uma característica central. E isso tende a unir os cidadãos do Estado que faz a expropriação, independentemente da classe social. Se a gente olhar para os Estados Unidos, ali pela metade do século XIX, havia muitos imigrantes europeus pobres indo para os estados de Oregon e Washington, por exemplo, que apoiavam totalmente as guerras contra os Walla Walla, os Utes, sem falar na já conhecida Guerra dos Modoc, porque acreditavam que poderiam conseguir terras nesse processo. E o problema que Israel enfrenta é que muitos eleitores israelenses, especialmente os 80% que não são árabes, apoiam essas políticas duras adotadas pelo Sr. Netanyahu. Não só o genocídio em Gaza, mas mais recentemente vimos os setores mais radicais em Israel falando até sobre um possível conflito com a Turquia, acredite se quiser. Mesmo sendo um país com uma população cerca de 9 vezes maior que a de Israel. E mesmo sendo o flanco oriental da OTAN,
a Aliança Militar do Atlântico Norte, historicamente dominada pelos Estados Unidos. Mas apesar dessa desproporção, o discurso militarista e belicoso continua jorrando de Tel Aviv, de Israel, como lava. Porque Israel, de certa forma, se construiu, e o próprio Netanyahu já admitiu isso, como uma espécie de Esparta moderna, um Estado moldado para a guerra permanente. That is designed for perpetual warfare. The problem, among others, that Israel faces. O problema, entre outros, que Israel enfrenta não é só que isso está esgotando a paciência, senão também o cofre em Washington. Lembre-se dos comentários recentes do vice-presidente J.D. Vance, alertando a liderança israelense de que eles têm um aliado, talvez o único, um aliado solitário nos Estados Unidos da América. E que seria muito sensato não afastar esse único aliado. Mas eu não tenho tanta certeza de que Israel vai dar atenção a esse aviso. Além disso, parte do dilema, que precisa ser divulgado com mais frequência do que tem sido, é a fuga de israelenses não só para Chipre, a ilha do Mediterrâneo, hoje dividida entre forças turcas e cipriotas gregas, mas também para a Europa. E, claro, para o Brooklyn. But to Europe, to Brooklyn, of course, it reminds me of the movie. Isso me faz lembrar do filme Munique, que, como você sabe, mostra o que aconteceu depois do ataque nas Olimpíadas de 1972, em Munique, quando vários atletas israelenses e outras pessoas foram mortos. E os israelenses tentaram rastrear os responsáveis, reais e imaginários, por aquele ataque. Um dos principais personagens dessa história acaba se mudando para Brooklyn, por exemplo, depois de se cansar daquele prenúncio do que seria a Esparta de hoje. Então Israel enfrenta um dilema real. E quem diz que Israel, do jeito que está hoje, talvez nem exista mais até o fim do século XXI, tem um ponto relevante. Mas se isso de fato acontecer, vai ter muito a ver com a falta de um acordo com os palestinos, especialmente em Gaza, e com a crescente resistência dos políticos em Washington em bancar a belicosidade israelense. To foot the bill for Israeli bellicosity. Yeah, and there is this. E existe uma certa semelhança com a ideia do Império da Liberdade e com as várias formas pelas quais os Estados Unidos, logo depois da sua fundação, definiram o próprio tipo de expansionismo. Israel tem esse chamado Projeto da Grande Israel, que parece, digamos, bem peculiar por si só. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, considerando que o Irã e a guerra com o Irã representam para Israel uma forma de eliminar esse desafio específico aos seus objetivos expansionistas. Talvez você possa comentar essa comparação. Maybe you could talk about the comparison. Not a lot of people do comparisons between US history. Não é muito comum as pessoas fazerem comparações entre a história dos Estados Unidos e o comportamento de Israel hoje. Mas eu sempre quis te perguntar isso, já que você tem um grande conhecimento sobre a história americana e costuma apontar esses paralelos. A gente vive uma era histórica bem diferente no mundo todo. Muita coisa aconteceu desde que os Estados Unidos começaram a desenvolver seus próprios objetivos expansionistas. E agora, Israel parece seguir um modelo parecido, com suas próprias características, algumas delas extremamente brutais, mas ainda assim, um modelo de expansão, como o chamado Projeto da Grande Israel. O que você pensa sobre isso? Like the Greater Israel Project. What's your thoughts on this? Bem, a gente já fez referência ao modelo de expansão aqui na América do Norte. As 13 colônias ao longo da costa atlântica, em 4 de julho de 1776. E depois, no fim do século XIX, o país já tinha dado um salto da Califórnia, tomada de forma ilícita do México, na Guerra Criminosa de 1846 a 48, para outro salto pelo Pacífico até o Havaí. E vale lembrar que, há pouco, eu usei uma espécie de eufemismo quando falei dos 80% da população israelense que não é árabe. O que eu quis destacar é que para fazer algo realmente significativo ou profundo na sociedade israelense, muitas vezes não basta ter uma maioria eleitoral ou uma maioria no Knesset, o parlamento. É preciso, por exemplo, ter uma maioria judaica. E essa é a lógica do colonialismo de povoamento. Da mesma forma, mais uma vez, nem sempre se reconhece que neste país
Para que certas coisas aconteçam, existem dois padrões diferentes. There are two different standards. For example, many people oftentimes refer to the fact of Por exemplo, muita gente costuma mencionar o que aconteceria se o Barack Obama, nas declarações financeiras dele, que, se não me engano, tinham umas 10 páginas, tivesse feito o mesmo que o Sr. Trump, cujas declarações tinham centenas de páginas. O Sr. Trump revelou que ganhou bilhões, inclusive em transações com criptomoedas, desde que assumiu o cargo. Agora, imagine se o Barack Obama revelasse que tinha ganhado bilhões em criptomoedas enquanto era servidor público. Claro que isso não aconteceria, porque existe um duplo padrão. Ou seja, o Sr. Trump tem uma maioria, 77 milhões de pessoas, entre descendentes de colonos, e nesse sentido, é parecido com Israel, que também tem um padrão diferente para a maioria judaica, por exemplo. Essa maioria é essencial para conseguir agir de forma realmente estratégica. Se eu pudesse dar um conselho para os nossos amigos neste 4 de julho de 2026, seria o seguinte: atualizem a sua ideologia, a sua forma de pensar, quando forem analisar os Estados Unidos da América. E entendam que o que vale para um lado, vale para o outro. Ou seja, se vocês olham para Israel, como devem olhar, como um projeto de colonização de assentamento, também precisam olhar para os Estados Unidos da mesma forma. O fato é que muitas das atrocidades e da devastação foram consumadas aqui mesmo, neste solo, em termos de genocídio no século XIX. E esse resquício, esse processo, de certo modo, ainda continua. A gente vê isso no terror policial, na pena de morte, na privação dos direitos reprodutivos das mulheres e até nas conversas soltas dentro da coalizão do Partido Republicano sobre processar mulheres que fazem aborto, por exemplo. Para entender esse tipo de atrocidade, o tipo de análise que normalmente se aplica a Israel seria muito útil se fosse aplicada também ao que está acontecendo aqui, dentro do nosso próprio país. Sim, acho que isso foi muito bem colocado. Dr. Horn, alguma consideração final antes de eu me despedir e encerrar o programa? Sobre o significado do 4 de julho e a situação em que os Estados Unidos, como império, se encontram hoje? Suas palavras finais. Olha, eu acho que da mesma forma a gente precisa de uma análise material dos Estados Unidos da América. Por exemplo, muitos dos nossos amigos de esquerda, quando falam dos supostos benefícios da criação da República, costumam destacar as liberdades civis e os direitos civis. Se a gente olhar para a primeira emenda da famosa Declaração de Direitos, ela garante, por exemplo, a liberdade de religião. Mas uma análise material não veria esse avanço em relação à Europa apenas como fruto da imaginação e da genialidade de intelectuais do Iluminismo, como Thomas Jefferson. É, na verdade, uma resposta às condições materiais da época. E na medida em que os colonos precisavam reforçar suas fileiras, recrutando o maior número possível de pessoas para enfrentar os povos indígenas e controlar os africanos, por exemplo. Num livro recente que publiquei sobre o sul da Califórnia, eu destaquei que um dos primeiros migrantes para o condado de San Diego era um homem de origem judaica, que, por acaso, tinha fama de ser um dos principais combatentes de indígenas. Ou seja, para entender a liberdade religiosa, não basta olhar para o suposto pensamento positivo dos intelectuais do Iluminismo. É preciso entender também as realidades materiais concretas. Da mesma forma, quando se fala na segunda emenda, o direito de portar armas, isso se aplicava aos colonos. Isso não se aplicava aos povos indígenas. Na verdade, o objetivo estratégico dos colonos era manter as armas fora das mãos dos indígenas. E eu garanto a você, se os africanos escravizados tivessem tido o direito de portar armas, a escravidão teria acabado muito antes de 1865. Isso eu garanto. Então, mais uma vez, eu acho que neste dia em que alguns celebram o que consideram um grande avanço para a humanidade, seria sensato aplicarmos algumas das mesmas críticas que costumamos fazer a Israel, como a perspectiva do colonialismo de colonos,
ao que acontece aqui nestas terras, porque eu acredito que isso ajudaria a fortalecer as lutas no mundo todo e também as lutas dentro do próprio país. And also advance struggles domestically as well. Yeah, 100% agree. This, genocide has Sim, become now concordo universally totalmente. used and Hoje em dia, o termo genocídio é usado de forma quase universal, e a história dos Estados Unidos é muito, muito familiar com isso, até mesmo em tempos recentes. Na política externa americana, eu acho que a gente poderia fazer muito bem em deixar isso claro. Dr. Horne, quero garantir que todo mundo saiba que o senhor escreveu uma quantidade incrível de livros e que vale a pena procurar o seu trabalho. Tem algum lugar onde as pessoas possam encontrar todos os seus livros juntos, que o senhor goste de divulgar? Porque todos são excelentes, mas o senhor escreveu tantos que eu só quero ter certeza de que as pessoas consigam encontrá-los. so many, and I just want to make sure people can find them. Well, they're available at better bookstores everywhere. And of Bom, course, eles estão disponíveis nas melhores livrarias em todo lugar. E claro, eu sempre procuro apoiar as livrarias independentes, especialmente aquelas que ficam nos grandes centros urbanos. Mas recentemente publiquei vários livros com editoras internacionais, que podem ser encontrados nos sites delas. O meu livro sobre 1776 foi publicado pela New York University Press e eu recomendaria que você visitasse o site deles para saber mais sobre esse projeto específico, que vale lembrar, está relacionado ao dia 4 de julho de 2026. Ou seja, o livro intitulado A Contra-Revolução de 1776. book entitled The Counter-Revolution of 1776. Well, I put your CV Bom, eu coloquei o seu currículo na descrição do vídeo aqui embaixo para que as pessoas possam encontrar todos os seus livros e editoras e assim se aprofundarem, eu diria, numa análise materialista histórica corretiva. Dr. Horne, muito obrigado por conversar comigo hoje e espero poder falar com o senhor de novo em breve. Obrigado pelo convite. Imagina, Take care. se cuida. Certo, pessoal, é isso por hoje. Antes de encerrar, só quero fazer alguns avisos. Amanhã eu volto, à 1 p.m, no horário do leste, com o doutor e professor Mohammad Marand. Ele vai participar diretamente do funeral, o enorme funeral de 6 dias que está acontecendo agora no Irã, do presidente Ebrahim Raisi, que foi assassinado. E não é só por ele, claro. Há também homenagens e cerimônias pelos outros oficiais iranianos que foram mortos nos ataques que começaram no dia 28 de fevereiro. E claro, todas as vítimas civis, incluindo o voo 168 da Mahan Air, que muitos acreditam que, na verdade, teve ainda mais pessoas que foram mortas. Quero agradecer a todos que mandaram superchats, que se tornaram membros. Obrigado, Babylon. Obrigado, JB. Agradeço de verdade. Obrigado também ao Orwell Times por nos adicionar como fonte de notícias no app da Google Play e da Apple Store, junto com outros criadores independentes. Valeu mesmo por isso. Vou dar uma olhada depois. Ah, e me manda uma mensagem direta. Tô curioso para saber o que vocês estão fazendo. Agora dá para mandar DM no YouTube, pelo que parece. Acabei de ver que isso já tá funcionando. E o Godfather Cinema comentou: programa fantástico. Muito obrigado por isso. Quero agradecer a todos que assistiram, aos moderadores. Eu sei que hoje é feriado, mas mesmo assim, o Império não tira folga. Então, antes de sair, clica no botão de curtir. Isso ajuda a impulsionar o programa no algoritmo do YouTube. Amanhã a gente volta com o professor Mohammad Marand, nosso querido amigo aqui, para falar sobre o que está acontecendo com o funeral. Claro, também vai ter atualizações sobre a guerra e muito mais. Certo, pessoal? A gente se vê amanhã, 1 p.m, horário do leste, no dia 5 de junho. Se cuidem. Take care.